Glória a Jesus. Vamos abrir, as Escrituras. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13. Diz aqui o versículo 13: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tens ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Somente esse versículo. Nós vamos falar sobre a manifestação do Espírito Santo. Nós vemos, muitas das vezes, um agir do Espírito Santo nos nossos dias que não está de conformidade com as Escrituras. Em João capítulo 14, versículo 26 diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Às vezes, eu vou dizer algumas palavras que não serão bem compreendidas a respeito do Espírito Santo, porque nós vemos o mover do Espírito Santo hoje somente na hora do culto, das 7h30 às 9h. E é um mover repetido, como se fosse uma reza. A pessoa pula, grita, roda, sapateia, fala em línguas estranhas, que é estranha para quem está ouvindo, é estranha para ele, e é estranha também para Deus. E fica só naquilo que está ali. Na verdade, é um sentimento carnal e não um trabalhar verdadeiramente do Espírito Santo. Eu quero deixar claro a visão, o entendimento, a revelação bíblica sobre o Espírito Santo. Biblicamente falando, qual que é a missão, o projeto, o plano, a vontade do Espírito Santo de Deus sobre a vida do ser humano? Qual? Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 26. Essa é a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho falado. Irmãos, esse versículo é mais claro do que o sol em pleno meio-dia. A vinda do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher, o objetivo do Espírito Santo é ensinar, é levar aquele homem, aquela mulher, a um nível, a um patamar
de espiritualidade altíssima. Não é ficar contorcendo e gritando e pulando e sapateando. No outro dia, mais pulo, mais sapateio. No outro dia, e passa ano, e passa ano, e passa ano. Aquela pessoa não sabe um versículo da Bíblia. Aquela pessoa não cresceu, não tem evolução, não tem entendimento nenhum. Aí, irmãos, me desculpa a franqueza, eu não creio que esse Espírito é de Deus, não. Não creio. Porque, segundo as Escrituras, quando alguém recebe o Consolador, o Espírito que vem de Deus, o Espírito Santo da verdade, ele recebe um professor. Ele vos ensinará todas as coisas. A vida daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, daquele casal, daquele idoso, começa a evoluir. Espiritualmente, ele começa a evoluir. Eu sempre, quando eu falo do Espírito Santo, sempre eu cito o livro de Êxodo, porque o Espírito Santo, ele age e ele manifesta desde o Antigo Testamento. Embora, irmãos, nós temos um privilégio maior do que os sacerdotes, os levitas, os reis, os patriarcas. Qual que é o nosso privilégio? O nosso privilégio é que o Espírito Santo, após a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, no dia de Pentecoste, 50 dias após, ele veio para a terra, para ficar permanentemente com os crentes, até a consumação do século, até o final. E no Antigo Testamento, desde Adão até João Batista, o Espírito Santo tomava, possuía, manifestava na vida de um homem, de uma mulher, para fazer uma obra que era impossível ao homem de fazer. Quando aquela obra estava consumada, terminada, ele voltava novamente para o céu. Agora, o privilégio da igreja é esse, que após a morte de Jesus, a profecia de Joel, o profeta do Antigo Testamento, capítulo 2, se cumpriu. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, hoje a igreja tem, nós temos o Espírito Santo dia e noite, constantemente. E é Ele que nos ajuda, diz Paulo em Romanos 8, nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda quando estamos fracos. Ele nos fortalece para que possamos vencer o mundo espiritual, o mundo também físico. Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então, eu quero deixar alguns versículos aqui em Êxodo, segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, Êxodo, capítulo 35, versículo 30, 31 e 32. Diz assim, Êxodo, capítulo 35, versículo 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá,
E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência, em todo artifício, e para criar invenções, para trabalhar em ouro, prata e em cobre. E em todo artifício de pedra de engaste e de artifício de madeira, para trabalhar com toda a obra esmerada. Somente esses versículos. Irmãos, o livro do Êxodo é o livro da saída. A palavra êxodo quer dizer saída. Êxodo é a saída do povo de Israel do Egito para Jerusalém, Canaã, a terra prometida que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Então, esse povo de Israel estava no cativeiro, estava sendo escravo de Faraó no período de 430 anos. Então, esse homem que foi citado aqui, Bezaleel, ele nasceu num período de escravidão. Ele era escravo no Egito, fazedor de tijolo, queimador de barro. Não só ele, mas toda a nação de Israel, aproximadamente uns 3 milhões de pessoas, eram escravos. Esse homem só sabia amassar com os pés, misturar com os pés água e barro, e queimar tora para fazer tijolo. Mas quando ele sai do Egito e na caminhada para a terra prometida, Deus encheu esse homem do Espírito. Ele foi capacitado, esclarecido, ensinado pelo Espírito a trabalhar com ouro, prata e bronze, os 3 metais mais preciosos, e trabalhar com toda pedra preciosa, com toda madeira e com todo tipo de pano, vestido, roupa. Um homem que era escravo, maçador de barro, agora o Espírito capacita aquele homem a ser um engenheiro, um inventor de obras maravilhosas que ainda não tinha sido inventada, nem construída e feita na terra por nenhum sábio do Egito. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, irmãos, que desde Gênesis até Apocalipse, o Espírito Santo vem manifestando para capacitar, para abrir o entendimento do ser humano. Não simplesmente para o ser humano ficar igual um peão rodando para lá e para cá e pronto. Essas coisas não cabem dentro de mim. Não consigo entender um espírito que manifesta somente para isso. Não é inteligente, não é útil isso. Essa apresentação diária, constante das pessoas. Não sou contra a língua estranha, a pessoa se alegrar. Não, eu me alegro. Eu também falo em línguas. Mas a missão, o propósito do Espírito Santo não é agitar, contorcer o nosso corpo por alguns instantes e minutos e depois esvairar e ir embora. Não.
O Espírito Santo, ele é um espírito de sabedoria, de temor. Ele é um espírito de conhecimento. Então, quando a pessoa realmente recebe o Espírito Santo, realmente aquela pessoa, ela é conduzida a um esclarecimento, a um crescimento espiritual. Conforme esse homem aqui chegou a um nível que nenhum alfaiate, nenhum carpinteiro, ninguém construía, fazia as obras com tanta perfeição conforme ele fazia, sem ter cursado, sem ter aprendido com ninguém. O Espírito Santo ensina. Essa é a função do Espírito Santo. Né? Então, nós vemos no decorrer da Bíblia que muitos homens, Davi, muitos homens foram cheios do Espírito Santo e eles se tornaram novas criaturas. Nós vimos Davi, era um pastor de ovelhas. A Bíblia é clara em 1 Samuel 16, que ele nunca tinha vestido uma armadura, nunca tinha pegado uma espada. Mas o Espírito de Deus veio sobre Davi e ensinou ele a ser um guerreiro de frente. E Davi, ele matou o maior guerreiro de todos os tempos, chamado Golias. O homem mais temido em toda a terra naquela época. Ele era famoso, conhecido, ele era o terror de todo o exército de Israel. Aí, um jovem de menor, frágil, baixo, que não tinha experiência nenhuma, o Espírito Santo capacitou, dirigiu, levou Davi a alcançar uma grande vitória para o povo de Israel, derrubando, vencendo aquele gigante. Então, nós temos que ter esse conhecimento. Em Isaías, no capítulo 11, a Bíblia fala do caráter do Espírito Santo. Não só em Isaías 11, mas também em capítulo 1, versículo 4 de Apocalipse, e Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Quando a Bíblia fala de 7 Espíritos, a Bíblia não está dizendo que existe 7 Espíritos Santos. Não é isso. Quando a Bíblia fala de 7 Espíritos de Deus, a Bíblia está dizendo os 7 caráter, as 7 manifestações do Espírito Santo na vida do ser humano. Isaías capítulo 11, ele profetizou acerca do Messias, de Jesus. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías escreveu. E no capítulo 11, versículo 1 e 2, ele diz assim: porque brotará um rebento do trono de Jessé. Jessé é pai de Davi. E das suas raízes um renovo frutificará. Ele estava profetizando que da descendência de Jessé, da descendência de Davi, iria surgir, brotar, aparecer um descendente. E Jesus realmente é de Judá, é da linhagem de Davi, de Jessé. E ele disse no versículo 2:
e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1. Espírito de sabedoria. 2. Espírito de inteligência. 3. Espírito do conselho. 4. Espírito de fortaleza. 5. Espírito do conhecimento. 6. E espírito do temor do Senhor. 7. São 7 atributos. São 7 qualidades especiais do Espírito Santo. Jesus, ele tinha esses 7 atributos. Manifestou no decorrer da vida terrena de Jesus Cristo. Ele tinha o Espírito do Senhor. Ele expulsava os demônios pelo Espírito do Senhor. Ele tinha o Espírito de sabedoria, porque ele respondeu, para os fariseus, quando foram levar aquela mulher adúltera, no capítulo 8 de João, para ser apedrejada. Ele disse: aquele que não está em pecado, atire a primeira pedra. Foi uma resposta com muita sabedoria. E todos foram embora. Ele tinha o espírito de sabedoria, de inteligência. Quando chegaram para testar Jesus, disseram assim: é lícito pagar imposto a César? Jesus era judeu, e pagar tributo a Roma, César, o rei, o imperador. Jesus viu as obras que César estava fazendo em Israel, pontes, estradas, porque as estradas para passar carros, charretes, foi inventada e construída pelos romanos para chegar mais rápido nos vilarejos. Jesus Cristo via as obras, o gasto material que Roma estava investindo em Israel. Ele disse: dai a César o que é de César. Ele viu o progresso vindo para Israel e ele não foi contra. Ele disse: dai a César o que é de César. Está trazendo água para Israel, está trazendo estrada, calçando, fazendo construções, reformando o templo. Na época de Herodes, o templo de Salomão foi reformado. Isso tudo gastou financeiramente dinheiro. Então Jesus deu uma resposta com muita inteligência. Ele disse: dai a César o que é de César, mas não esquece de dar a Deus também o que é de Deus. O espírito de conselho. A mãe dos filhos de Zebedeu chegou: Jesus, quando o Senhor for para a sua glória, conceda que o meu filho João senta de um lado e Tiago do outro. Jesus aconselhou a mãe e disse: olha, a mim não compete dar essas coisas. Eu posso dar o cálice que eu vou beber, mas o sentar à minha direita e à minha esquerda, não posso dar. Então, ele era sincero nos seus conselhos. Espírito de fortaleza, conhecimento e espírito do temor. Satanás disse: olha para o mundo. Levou ele no pináculo do templo, um lugar alto. Te darei toda essa glória, todo esse reino, se tu me cultuar, prostrar diante de mim. Jesus, com todo temor, disse: somente a Deus adorará e somente a Ele servirá. O espírito do temor estava sobre ele. Então, nós vemos a importância e o valor do Espírito Santo. O livro de João, o Evangelho de São João, esclarece muito, sobre a obra do Espírito Santo. Nós podemos ver que aqui mesmo no capítulo 16, versículo 8, Jesus falando a respeito do Espírito Santo, ele diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Então, olha o crescimento espiritual, a evolução. Quando o Espírito vem sobre a sua vida, a minha vida, ele começa a te aconselhar, te mostrar, ó, você está em pecado. Não precisa de levantar profeta, vaso, revelando a sua vida no meio dos outros, não. O Espírito de Deus, ele testifica com o seu Espírito. Está escrito isso aqui em Romanos capítulo 8. Então, ele convence do pecado. A pessoa roda, pula, faz gesto na igreja, mas nunca decide em casar. Ah, quando Deus quiser, quando Deus preparar, aí nós casa. Eu não sei que espírito é esse que não convence a pessoa. Sendo que a Bíblia diz, quando ele vier, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele comunica, ele exorta, ele não abate o ser humano, ele levanta, ele ergue, ele dá força ao ser humano, para o ser humano vencer o pecado. Eu sempre não posso esquecer de citar uma palavra muito forte que Paulo escreveu aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, ora, o homem carnal, 1 Coríntios 2, verso 14, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se revelam espiritualmente. Mas o que é espiritual compreende bem tudo, e de ninguém é compreendido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, o Espírito de Cristo. Então, o homem natural nada compreende. Mas o que é espiritual compreende tudo. Então, nós temos que sondar. O povo de Deus tem que sondar, esquadrinhar a sua própria vida. Poxa, eu sinto tantas coisas na hora do culto, depois eu saio da igreja, aquilo também sai. Não, eu tenho que levar esse espírito para casa, tenho que levar para o serviço, tenho que levar para a minha viagem, aonde eu estiver, o Espírito Santo precisa de estar comigo. Gálatas capítulo 5 fala, andai no Espírito, e não cumprireis as vontades ou as concupiscências da carne. Então nós temos que andar com, ou em comunhão com o Espírito Santo. O homem espiritual, a mulher espiritual, ele discerne. O que é discernir? Compreende, percebe. Você percebe quando o sujeito vem com má intenção. Você percebe quando o adversário está manifestado numa vida para tirar sua paz, para tentar te humilhar, te destruir. Você foge daquele lugar. Você consegue detectar o clima, o lugar, a presença, a atmosfera, o mal que está ali naquele ambiente, e você consegue perceber. O Espírito Santo é para isso, para trazer condições, habilidades, capacidade, para te ensinar a viver uma vida casada, não a vida amaziada, não a vida provando o mundo, o pecado, a prostituição, mas uma vida
unida, permanente, até que a morte os separa. Quando nós vamos para a 1 de João, nós, no capítulo 2, nós temos o versículo 20 que diz assim: vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. 1 João capítulo 2, versículo 20. Vós tendes. Aqui João está falando do anticristo, dos falsos ensinadores, dos falsos doutores, dos falsos profetas. No versículo 18, ele começa dizendo: filhinho, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, ele vem explicando as obras do anticristo, daqueles que são contrários a Cristo. E ele vem explicando, e no versículo 20 ele diz: vós tendes a unção, vocês foram consagrados, vocês receberam, vocês têm essa comunhão e sabeis tudo. Muita gente tem sido enganada com profecias, revelações, e não tem examinado as Escrituras, não tem tirado tempo para clamar, para buscar o Espírito Santo. No versículo mais embaixo, 27, de 1 João 2, ele diz assim: e a unção que vós recebeste dele, fica em vós. Ela não sai. Ela permanece, ela fica conosco. Não é como os profetas do Antigo Testamento, que a unção, o Espírito saía novamente. Ela fica convosco. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Se eu tenho o Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo, nós temos o mesmo mestre, o mesmo consolador, o mesmo professor, não há necessidade. Nós sabemos, está escrito aqui: e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. O Espírito Santo veio para dar testemunho, para exaltar, glorificar em nós a obra de Cristo. É por meio do Espírito Santo que nós conhecemos, cremos, aceitamos a obra de Cristo, porque Jesus Cristo diz: quando ele vier, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar das palavras, dos ensinamentos que eu vos tenho dito. Então, esse Espírito, ele fica em nós. É muito glorioso, né, a gente ter essa comunhão. Irmãos, às vezes eu sinto mais o Espírito Santo no meu trabalho, lá na roça, longe, do que muitas das vezes aqui mesmo dentro da igreja. Aqui eu também sinto o mover dele dentro de mim. Embora os irmãos às vezes não vejam eu falando em língua, pulando, sapateando, mas se vocês pudessem ver e contemplar o que eu sinto dentro de mim, e eu creio que os irmãos também sentem essa mesma coisa, uma alegria, um prazer, uma consolação, uma força para servir, para glorificar a Deus. E às vezes lá no meu serviço
carregando um peso, dirigindo para outra cidade. No caminho ali, sozinho, eu sinto dentro de mim o mover, quando ele começa a mover o meu interior. Eu sei direitinho. Assim como você percebe, você está em casa, vem aquele cheiro de churrasco, ó, o vizinho está fazendo churrasco. Você percebe o cheiro. Eu percebo dentro de mim um mover nas entranhas. Mas não um arrepio de medo, um arrepio. Não, é um gozo, uma sensação que eu sinto, semelhante, porém muito mais excelente do que uma informação, tipo assim, você acabou de ganhar um carro 0 quilômetro. Quando você recebe uma notícia dessa, você... ganhei um prêmio, eu comprei no mercado, preenchi um cupom e ganhei uma caminhonete. Que notícia maravilhosa, né? Às vezes eu estou longe, em outra cidade, dirigindo, eu sinto aquele mover dentro de mim. Na hora, o Espírito Santo está aqui. Aí eu deixo ele mover, trabalhar, consolar, fortificar a minha vida. É uma experiência muito real e verdadeira. Então, a minha oração é que os que ainda não passaram, perceberam, sentiram isso, que possam sentir essa realidade. Os irmãos podem glorificar, pode falar em língua, pode se alegrar na igreja, não é proibido isso. Mas isso não é a totalidade do Espírito. Isso é apenas um borrifar da sua manifestação. Porque o projeto, a intenção do Espírito é nos ensinar, é nos capacitar em Cristo, para que nós possamos ser mais do que vencedor. Para terminar, olha a capacidade do Espírito, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dia de Pentecoste. Pentecoste era uma festa em Israel, uma das 3 principais festas. A festa principal, Páscoa, depois a festa da colheita, que era o Pentecostes, depois a festa das cabanas, que ficava 7 dias, o pessoal dormindo na cabana para lembrar quando estava no deserto, lá no Êxodo. No dia de Pentecoste, tinha dentro de Israel 17 nações, 17 povos que falavam em outras línguas, em outros idiomas. Tinha italianos, tinha babilônicos, tinha assírios, tinha medo, persa, várias nacionalidades. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre os discípulos, e os discípulos que eram galileus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, sabe o que é Galileu? Galileu é aquela pessoa lá do mato, lá da roça, lá do arraial, lá da fazenda. Eles não eram de Judá, a cidade principal de Samaria, não. Eles eram da Galiléia, lá do interior. Eles começaram a falar em outras línguas, mas não é línguas estranhas, porque existe em 1 Coríntios capítulo 12, línguas estranhas, que são línguas celestiais. Em Atos 2, eles falaram a língua dos países, dos povos que estavam visitando Israel naquele dia. Muitos ali eram analfabetos, sabiam ler pouco e assinar o nome, somente o nome.
tinha escolaridade, muito pouca escolaridade, de repente eles estavam falando italiano, grego. Olha a capacidade do Espírito de levar uma pessoa indouta, sem estudo, sem orientação secular, a um nível extremo. Irmãos, é desse Espírito que eu estou falando. Nós não podemos ficar só rodando na igreja e balanceando o corpo para lá e para cá, não. O Espírito tem muito mais. 1 Coríntios capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito perscruta o trono, os planos de Deus e nos revela. Ele sonda o trono e revela a nós os desígnios, o querer de Deus. A igreja, os crentes, os que têm comunhão com o Espírito Santo, estão nos lugares celestiais, nos lugares altos, em Cristo Jesus. Nós vemos Filipe, estou terminando, em Atos dos Apóstolos, quando o Evangelho chega em Samaria, no capítulo 8 e 9, o Espírito pega Filipe, e Filipe é transportado de uma cidade para outra. Não foi transportado a cavalo, de avião, não, de trem, nem existia isso na época. Ele foi tomado, puf. E quando ele deparou, ele estava em Azoto, pregando para aquele eunuco de Candace, pregando o batismo nas águas, o arrependimento. Ele foi levado, transportado. É uma dimensão real, poderosa. Quando nós entregamos, envolvemos, invocamos esse Espírito e recebemos esse Espírito, a nossa vida espiritual, sentimental, financeira, nossa vida conjugal, toda a vida do ser humano, ela é mudada. 1 Samuel, capítulo 10, a Bíblia diz que quando Saul, o primeiro rei de Israel, foi ungido por Samuel, o Espírito desceu sobre ele, ele foi transformado em uma outra pessoa. Então, é muito glorioso a obra do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos crentes. Que essas poucas palavras possam te aguçar a buscar, a invocar, a ter o desejo de ter essa graça, esse poder, esse Deus dentro de você, que é o Espírito Santo. Amém.